O exercício 13, seja f de x igual a 3 sobre x quadrado, definido apenas para x negativo. Vamos encontrar uma fórmula para a função inversa dessa função. Então, a fórmula para f menos 1 de x. Aí está o gráfico da nossa função, a curva y igual a 3 sobre x quadrado apenas para x negativo. Ela passa no teste das retas horizontais, ela é uma função injetora. As retas horizontais tocam apenas, o gráfico em apenas um ponto, ou em nenhum ponto, né? Então ela pode ser invertida, essa função. Então o primeiro passo para encontrar a função inversa é escrever a equação na forma y igual a f de x. F de x é 3 sobre x quadrado para x negativo, então eu escrevo y igual a 3 sobre x quadrado, válida apenas para x menor que zero. O passo 2 é o passo mais importante, isso é resolver para x em função de y. Então é escrever o x como função de y a partir dessa equação. Então vou escrever ali, x ao quadrado igual a 3 sobre y, válida apenas para x negativo. Como eu tenho x ao quadrado, para resolver isso para o x, então eu extraio a raiz quadrada, que me dá duas possibilidades. Uma raiz negativa, que é menos a raiz de 3 sobre y, e a outra raiz é positiva, que é 3 raiz de 3 sobre y. Como o x deve ser negativo, eu excluo a segunda possibilidade, a possibilidade da raiz ser positiva. Então fico apenas com a raiz negativa, ou seja, apenas com a possibilidade de x igual a menos a raiz de 3 sobre y. O passo 3 é escrever essa equação, a última equação, a equação x igual a raiz de 3 sobre y, no formato x igual a f menos 1 de y. Então o lado direito da equação é o que eu chamo de f menos 1 de y. Então f menos 1 de y é menos a raiz de 3 sobre y. O último passo, o passo 4, é usar a variável independente x, ou seja, é trocar y por x e escrever, então, finalmente, f menos 1 de x igual a menos a raiz de 3 sobre x. Essa é a expressão para a função inversa da função f que foi fornecida. O exercício 15, a função f de x é definida por partes. Primeira parte, primeiro pedaço dela, 5 meios menos x, válido apenas para x menor que 2. Ela, então, pode assumir então, a expressão 1 sobre x, se x for maior ou igual que 2. Então, vamos encontrar a fórmula para a função inversa dessa função f. É o gráfico da nossa função f, a título de ilustração, ela passa no teste das retas horizontais, que determina que ela é uma função injetora, e realmente ela pode ser invertida. Então vamos encontrar a função inversa. O primeiro passo, então, é escrever a definição da função no formato y igual a f de x. Então vamos escrever a equação y igual a 5 meios menos x, se x for menor que 2, ou y igual a 1 sobre x, se x for maior ou igual que 2. O segundo passo é o mais importante, é resolver essa equação para x em função de y. Na verdade, eu tenho duas equações, né? Tenho que resolver a primeira, então é y igual a primeira possibilidade, é ter y igual a 5 meios menos x, mas isso é válido apenas para x menor que 2. Resolvendo para x, eu tenho que x é 5 meios menos y, mas essa expressão ela tem que valer apenas para x menor que 2. Então, tem que descobrir quais os valores de y que tornam a expressão 5 meios menos y menor que 2. Então, eu faço 5 meios menos y menor que 2, esse é o x, né? Resolvo para y e determino que essa é uma condição equivalente, né, a dizer que y deve ser maior do que 1 meio. Então, a resolução para x da primeira parte, ou seja, eu tenho que resolver para x a equação y igual a 5 meios menos x para x menor que 2. Está aí resolvida. X é 5 meios menos y, mas isso vale apenas para y maior que 1 meio. Vamos para a segunda parte. A segunda possibilidade é ter y igual a
1 sobre x, mas essa possibilidade é válida apenas para x maior ou igual que 2. Se y é igual a 1 sobre x, então o x é igual a 1 sobre y, mas o x deve ser maior ou igual que 2, então não é para qualquer valor de y que essa expressão vai valer. Temos que descobrir quais os valores de y que torne a expressão x maior ou igual que 2, ou seja, 1 sobre y maior ou igual que 2. Isso acontece se e somente se o y é maior ou igual, é menor ou igual que 1 meio. Então, o x é igual a 1 sobre y, desde que o y seja positivo e menor ou igual que 1 meio. Então, eu tenho aqui a segunda solução, a solução da segunda parte. Então, o passo 3 é escrever essa solução no formato x igual a f menos 1 de y. Ou seja, f menos 1 de y é o que está no segundo membro, ao lado direito do sinal da igualdade. Eu tenho dois pedaços, o x pode ser então 5 meios menos y ou 1 sobre y, dependendo se o y for maior que 1 meio ou se o y estiver entre 0 e 1 meio, inclusive. Então, esse é o passo 3. O passo 4 é o mais fácil, é só usar a variável x como variável independente, simplesmente trocar y por x. Então, escrever que a função inversa, f menos 1 de x é 5 meios menos x, se x é maior que 1 meio, e 1 sobre x, se x estiver entre 0 e 1 meio, inclusive. O exercício 27, seja f de x esse polinômio 2x ao cubo mais 5x mais 3. Encontre x se f menos 1 de x é igual a 1. Então, sabendo que f menos 1 de um certo número é igual a 1, devemos encontrar esse número x. F de x é o polinômio 2x ao cubo mais 5x mais 3. Sabemos que f menos 1 de x deve ser igual a 1. Então, se usarmos essa equação e aplicarmos a função f ambos os lados da equação, podemos escrever então que f aplicado na expressão f menos 1 de x deve ser igual a f de 1. Agora, f aplicado a f menos 1 de x, isso é igual a x, já que f menos 1 é a função inversa de f. Então, do lado esquerdo temos x, do lado direito temos f de 1. Mas a função f é fornecida, então basta eu substituir o x por 1 ali na função f de x igual a 2x ao cubo mais 2x mais 5x mais 3. Então isso fica 2 vezes 1 ao cubo mais 5 vezes 1 mais 3. Isso me dá x igual a 10. Né? Essa é a resposta, né? Esse é o valor de x que foi pedido. Aí está a ilustração do que está acontecendo, o gráfico da função f de x, do polinômio 2x ao cubo mais 5x mais 3. O ponto 1 está associado ao valor y igual a 10. Isso significa que f de 1 é igual a 10. Mas, por outro lado, isso também significa que, de forma equivalente, que f menos 1 de 10 é igual a 1, ou seja, 10 está associado ao valor 1. O valor 10 está associado ao valor 1 através da função inversa, ou seja, f menos 1 de 10 é igual a 1, já que x igual a 10 é a nossa resposta. O exercício 35, dado que θ é igual ao arco tangente de 4/3, encontre os valores de seno de θ, cosseno de θ, secante de θ e cossecante de θ. Vamos escrever então que θ é o arco tangente de 4/3, significa então que a tangente de θ é igual a 4/3. Isso indica que o ângulo θ deve ser um ângulo entre 0 e π sobre 2, né? Já que a tangente é positiva. Se a tangente fosse negativo, o ângulo teria que ser entre menos π sobre 2 e 0. Aí está o gráfico da função arco tangente. O arco tangente de 4/3 é o nosso θ, é um ângulo entre π sobre 4
e π sobre 2. Então nós podemos usar o método do triângulo, já que o ângulo está entre 0 e π sobre 2. Então, ângulo agudo, vamos construir um triângulo retângulo com um ângulo agudo θ que represente exatamente essa identidade, que a tangente de θ seja igual a 4/3. Nesse triângulo retângulo com ângulo agudo θ, o cateto oposto ao ângulo θ é 4, o cateto adjacente é 3, então a tangente de θ é precisamente 4 sobre 3, né, 4/3. A hipotenusa eu vou chamar de y, vamos calcular y pelo teorema de Pitágoras, então y ao quadrado é 3 quadrado mais 4 quadrado, que é 25, logo y é a raiz de 25, que é igual a 5, então aí está o valor 5 ali da hipotenusa. Com esse triângulo retângulo, então podemos calcular o seno de θ, que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então é 4/5. Podemos calcular também o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 3/5. A partir do seno e do cosseno, podemos calcular as outras funções trigonométricas. A cossecante é 1 sobre o seno, então cossecante de θ é 1 sobre o seno de θ. No nosso caso, então, 1 sobre 4/5, que me dá, então, 5/4. Esse é o valor da cossecante de θ. A secante de θ é 1 sobre o cosseno, então 1 sobre 3/5, então a secante é 5/3. No exercício 41, complete as identidades usando o método do triângulo. Temos que encontrar uma expressão, então, de x mais simples, equivalente à expressão cosseno do arco tangente de x. Para o item B, tangente do arco cosseno de x, o item C, o seno do arco secante de x, e no item D, uma expressão mais simples, envolvendo apenas x, para cotangente do arco secante de x. Então vamos começar no item A. Queremos encontrar uma expressão para o cosseno do arco tangente de x. Então eu vou chamar de θ o arco tangente de x. Então queremos uma expressão para o cosseno de θ, né? Se o θ é o arco tangente de x, é porque a tangente de θ é igual a x. Então, a partir dessa identidade, eu vou construir um triângulo retângulo com um ângulo agudo θ que represente exatamente essa identidade, que a tangente de θ deve ser x. Lembrando que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu coloco esse triângulo com um cateto oposto igual a x e cateto adjacente com comprimento 1, então a tangente daquele ângulo θ ali é x sobre 1, que é precisamente x. Então esse é o meu triângulo. Eu vou chamar de y a hipotenusa. Então agora vamos usar o teorema de Pitágoras para calcular y. Então x quadrado mais 1 quadrado é y ao quadrado. Logo, y é a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, agora eu tenho que o meu triângulo retângulo é o mesmo triângulo retângulo ali, só que eu coloquei a hipotenusa no valor da hipotenusa, que é a raiz de 1 mais x ao quadrado, e ao invés de θ eu escrevi, então, arco tangente de x, já que eu fiz θ igual ao arco tangente de x lá no início. Então, a partir desse triângulo, eu posso escrever então a expressão para o cosseno do arco tangente de x que foi pedido. O cosseno do arco tangente de x é o cateto oposto, que é 1 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, está aí a expressão para o cosseno do arco tangente de x, ela é simplesmente 1 sobre a raiz de 1 mais x2. Vamos para o item B. Queremos uma expressão envolvendo x equivalente à tangente do arco cosseno de x. Então eu vou fazer θ igual ao arco cosseno de x. Se θ é o arco cosseno de x, é porque o cosseno de θ é igual a x. A partir dessa identidade, eu devo construir um triângulo retângulo com ângulo θ e que represente exatamente essa identidade. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nesse triângulo retângulo, eu coloco ali aquele ângulo θ, hipotenusa 1 e cateto adjacente ao ângulo θ
comprimento x. Desta forma, cosseno de θ é x sobre 1, que dá x. Então esse é o triângulo correto. A partir desse triângulo ali, vou calcular o cateto oposto, vou chamar de y, usar o teorema de Pitágoras, x2 mais y2 igual a 1 ao quadrado, logo y2 igual a 1 menos x2, que me dá a raiz, y é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, o meu triângulo retângulo equivalente ali, com ângulo, ao invés de θ, arco cosseno de x, né, já que θ é o arco cosseno de x, tem o cateto oposto, raiz de 1 menos x2, cateto adjacente x, hipotenusa 1. Com esse triângulo eu posso, então, calcular a tangente do arco cosseno de x que foi pedido. A tangente do arco cosseno de x é o cateto oposto, raiz de 1 menos x2, sobre o cateto adjacente, que é x. No item C, vamos obter uma expressão equivalente para o seno do arco secante de x. Então, vamos chamar de θ o arco secante de x. Então, se θ é o arco secante de x, a secante de θ deve ser igual a x. Então, vamos construir um triângulo retângulo que represente essa identidade com um ângulo θ. Lembrando que a secante é o inverso do cosseno, né? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, logo a secante de θ deve ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, esse deve ser o nosso triângulo, um ângulo θ, hipotenusa x, cateto adjacente 1. Dessa forma, a hipotenusa sobre o cateto adjacente é igual a x sobre 1. Então, secante de θ é precisamente igual a x. Esse é o triângulo apropriado. Então, agora vamos calcular o y, que é o cateto oposto, usando o teorema de Pitágoras. Y² mais 1² é igual a x². Então, y² é igual a x2 menos 1, que me dá y igual a raiz quadrada de x2 menos 1. Então, está aí o nosso triângulo retângulo equivalente. Ao invés de θ, eu escrevo o arco secante de x. O cateto adjacente é 1, cateto oposto, recém calculamos, é o valor de y, que é a raiz de x2 menos 1, e a hipotenusa é x. Então, com esse triângulo, podemos calcular o que foi pedido, né, que foi o seno do arco secante de x. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do arco secante de x é a raiz de x menos 1 dividido por x. Vamos para o item D, onde ele pede a cotangente do arco secante de x. Então, podemos usar aí o mesmo triângulo que já temos, né? Já que a expressão envolve, mais uma vez, o argumento, o argumento é o arco secante de x. Então, usando o mesmo triângulo, lembrando que a cotangente é o inverso da tangente. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, a cotangente do ângulo θ deve ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Portanto, a cotangente do arco secante de x é o cateto adjacente, que é 1, sobre o cateto oposto, raiz quadrada de x2 menos 1. Está então a expressão equivalente à cotangente do arco secante de x.